Então, pessoal, boa noite, né? Estávamos habituados aqui a começar a aula com muito boa tarde, agora muito boa noite. A aula de hoje aí para pegamos duas quintas-feiras seguidas, né? Com feriado. Eu não poderia mais uma vez pedir que vocês escrevessem um tema de forma aleatória, sem antes voltarmos um pouquinho no tempo. Peguei duas redações nota 1000 do Enem 2021, né? Lembrando que redação nota 1000 é sempre nossa referência para o ano seguinte, não tenho que discutir muito em relação a essa perspectiva. E fiz uma coleta de algumas redações, né? Das 22, eu tive acesso aí a 8, mais ou menos, estou esperando sair alguma algum material mais, né, certo de que aquela redação de fato tirou nota 1000, porque algumas, eu discordo de algumas coisas e até vejo que meus alunos escrevem melhor de que, de que certas redações que estão lá. Mas, enfim, vamos aqui para o processo de verificar o que foi que a gente não conseguiu, né, para tirar o 1000 e como é que a gente vai fazer aí, né, nesse processo, na busca de nosso 1000, ou então, né, o quanto mais próximo chegar, melhor ainda. Como eu falei para vocês, vamos começar aqui analisando a redação nota 1000. Essa é uma redação bem simples, né? Observem aí, galera, ó, que já começa especificamente com um modelo, digamos que tem corretores professores que dizem que não é bom começar com o modelo batido, que tá chato, que não sei o quê. Mas veja, a aluna começou, pelo menos estava desse jeito, tá? Dizendo que a Constituição Federal de 1988, 98. Peguei assim no site. A gente sabe que sabe que é de 88, não 98. Mas, enfim, como eu não consegui ver o espelho dessa redação, eu fiquei assim meio que em dúvida, até para procurar depois o espelho, para ver se de fato ela cometeu esse equívoco, né? De colocar a Constituição de 1998 foi erro de digitação na hora que foram pegar o espelho para poder colocar aqui, tá? Mas o fato é que essa introdução, observem que ela tem a estrutura em que nós treinamos o ano todo, né? E hoje estamos mais uma vez aqui para revisar essa perspectiva. Por quê? Ela começa com a Constituição, né? Vou começar aqui marcado em amarelo e vou colocar essas marcações para vocês, né? E lembrando, toda vez que eu tenho uma Constituição, né, que se coloca aqui um filósofo, né, no período seguinte tem que começar com uma adversativa, né? Porque a Constituição é citada e ela não é cumprida. A gente sabe disso, é senso comum. A mesma coisa do ideal filosófico. Citou o filósofo, no período seguinte tem que colocar uma diversidade. Entretanto, no entanto, todavia. Né? Então, percebam como inicia aqui. Ó. Vamos lá. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia do sistema judiciário brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Ponto. Então, eu já tenho aqui meu repertório, então eu preciso agora associar esse repertório à discussão do tema propriamente dito. E a gente sabe que no segundo período, especificamente, é preciso aí, então, que esse tema seja, de certo modo, discutido. Observem, entretanto, quando se observa a deficiência de visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil, verifica-se, nota-se, percebe-se, né? E aí vocês ficam bem à vontade para escolher. Verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. Então, veja, nós temos aqui um modelo de texto, né, pronto, inclusive a essa aluna, Evelyn, né, ela treinou com esse modelo o ano todo e não mudou, né, usou a Constituição e acabou dando certo, conseguiu aí a nota 1000. Né? Nesse segundo período aqui que eu vou marcar de verde, a gente observa que as palavras-chave do tema, elas estão aqui bem postas, né, nessa perspectiva. Então, nesse viés aqui, o que é que a gente vai observar? Que o modelo não tem o que mudar em detrimento do que nós ficamos o ano todo defendendo que não. A gente tem que começar com o repertório, tem que citar o tema e tem que colocar as duas teses. Né? Nesse caso aqui, a inoperância estatal, que cabe em tudo, e aí dá para trabalhar, no nosso caso, a gente trabalha com Bauman, né? Instituição zumbi ou instituição fantasma, a gente trabalha também com o próprio John Locke, né? E ela optou em trazer aqui o debate sobre
Thomas Hobbes, ou seja, essa aluna, essa participante, ela também treinou que se o tema coubesse inoperância estatal, se coubesse, né, omissão do Estado, negligência do Estado, daria para colocar Hobbes em seja qual fosse o tema. Né? Então, basicamente, é isso que se observa nessa redação. Vamos lá, eu estou marcando aqui de vermelho os conectivos, tá? Para a gente conseguir visualizar depois. Vale ressaltar que a débil ação do poder público possui íntima relação com o revés. Tópico frasal, né, retomando a tese 1, nesse caso aqui, a inoperância do Estado, ao afirmar que o Estado é débil, que o poder público ele não consegue resolver o problema, ela de certo modo, está retomando a ideia de inoperância estatal. Né? Acerca disso, é outra orientação que a gente vai treinar muito nas próximas aulas, não começar, por exemplo, como a gente está acostumado a colocar, né? Segundo, de acordo. Vamos tentar inovar um pouquinho nessa perspectiva, né? Eu tenho algumas sugestões, inclusive, na próxima redação, para tentar aí trazer essa perspectiva. Mas, enfim, acerca disso, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, defende, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pode ser que vocês tenham com dificuldade em casa de enxergar, devido à tela ser bem pequena, né? Defende a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. Então, ó, percebam, aqui nós temos uma informação, né? Cada período ele só cabe uma informação. Então, assim, não mistura as ideias, tá? Não é bom. Pode até acontecer de colocar uma consequência junto com a prova, né? Mas não é recomendável fazer isso, tá? Então, ou seja, ó, esse período aqui, eu costumo dizer que esses dois períodos que essa aluna escreveu, que essa participante escreveu, ela utilizava em qualquer tema que desse, obviamente, para utilizar, repito, a inoperância estatal. Então, ela decorou isso aqui. Né? Ou seja, porque não faz menção ao tema. O tópico frasal coloca, não faz a menção ao tema, faz menção à tese. A colocação do repertório também não faz menção à tese. Né? Faz menção, ou melhor, não faz menção ao tema, faz menção à tese, que foi pré-determinada por ela. Aí continua. As autoridades, todavia, lembra que eu falei para vocês, né? Thomas Hobbes é filósofo. Logo, o período seguinte eu preciso começar, ou por mais que esteja deslocada, com uma conjunção adversativa. Nesse caso aqui eu tenho o todavia, que poderia começar. Todavia, as autoridades, mas ela optou, né, nesse estilo que não acrescenta nem retira ponto. Mas, enfim, as autoridades, todavia, vão de encontro com a ideia de Hobbes, uma vez que possui um papel inerte em relação, pronto, aí aqui no modelinho dela que ela tem de redação, ela tem um traçozinho que era para citar o tema, e aí ela cita a invisibilidade de pessoas sem um registro civil e, por consequência disso, dados de uma pesquisa estabelecida pelo IBGE em 2015, estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas não possuem a certidão de nascimento, mostrando um alto teor de cidadãos, em maioria pobres e negros, excluídos de existirem no corpo social, no corpo, perdão, civil. E aí termina, galera, aqui ó, com um conectivo. Tem uma aula gravada aqui na plataforma, quem não conseguiu assistir, em que eu digo o seguinte, ó, no D1 termino com assim, no D2 termino com logo. Aí quando você vai ver com a redação com nota 1000, e eu não tive acesso a essa redação, vale dizer, né, no momento que eu gravei a aula, percebe-se que é essa sequência. Né? Eu vou ter que colocar isso, professor. Não, mas aí você vai ter que pensar. Eu vou colocar o assim, eu vou colocar o desse modo. Né? Vou colocar o assim, vou colocar desse sentido, com ideia de finalidade, para trazer, de certo modo, essa retomada principal da tese. Ó, assim, parcela dessas vítimas vive à margem da sociedade, pois não existem políticas públicas eficazes como benefícios sociais. Né? Ou seja, aqui nós temos também um tópico final, né, prontinho, que utiliza-se para todo o tema. Né? Então, assim, ela só muda basicamente o miolo dessa redação. Como sei isso? Porque, gente, são mais de 9 anos, né, corrigindo, lendo redação, então já estou acostumado com essa perspectiva. Vamos lá, para começar o D2, ademais, tá? Uma grande parcela da população se mostra alienada,
né? Aí vem o mesmo modelo. Vou colocar agora o quê? Um repertório sociocultural. O intitulado Paradoxo da Moral é um livro escrito pelo músico Vladimir, não vou me arriscar a pronunciar esse sobrenome aqui, tá? Para exemplificar a cegueira ética do homem moderno, ou seja, a passividade das pessoas frente aos impasses enfrentados pelo próximo. Mais uma vez aqui, esse repertório, talvez essa participante tenha treinado para falta de empatia e para alienação social. E repete até aqui, ó, marcando aqui, até aqui não se tem registro do tema ainda, porque é um modelo padrão que ela tem. Então, assim, é uma forma até de vocês irem, né, de certo modo, mais confiantes, mais calmos para a prova, né, sem, de certo modo, ficar com aquela preocupação com o tema, que a gente vai quebrar esse paradigma esse ano. Não vamos ficar aqui pensando em tema. A gente vai treinar tudo, vai treinar repertório que cabe em tudo, e isso aqui, que eu estou preparando uma aula específica para que vocês fiquem nessa, assim, no desenvolvimento. Na introdução, eu vejo que não tem tanto problema aqui, vocês escrevem muito bem a introdução, então, a ideia mesmo é a gente melhorar o desenvolvimento, tá? E aí vem, ó, de maneira análoga, que é o ideal colocar, né? Percebe-se, percebe-se, olha, agora veja só, traz um, um músico, né? Eu falei músico, mas musólogo, né? Musicólogo, Emerson. E aí não tem a conjunção adversativa. Se fosse um filósofo, provavelmente iria exigir isso, né? Porque observe, quando ele diz aqui, ó, que para exemplificar a cegueira ética do homem moderno, o homem moderno ele é cego. Diferentemente, se fosse a filosofia, ele ia dizer o seguinte, que o homem precisa não ser adepto da cegueira moral. Aí sim, no período seguinte, eu colocaria, entretanto, na realidade não é isso que acontece. Tá dando para entender, meninas, essa perspectiva de conectivo. Eu sou meio chato com isso, porque eu vejo que, corrigindo até a prova do Enem, aí, o último Enem, eu percebi que muita gente errava isso, né? Perdia 40 pontos na competência 4 por bobagemzinha, assim, de colocação, né, nessa situação aí. Vamos lá. Ok, Ketri, Vitória. Percebe-se que a garantia de acesso à cidadania encontra um forte alicerce na estagnação social. Essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade não se movimenta em prol da erradicação dessa problemática. Pelo contrário, ela adquire uma posição individualista por não mensurar como a falta de um registro civil causa, como a impossibilidade de retirar outros documentos precisos. Logo, é essencial superar esses preceitos que atestam, sobretudo, um cenário é, intolerante. Né? Perfeito. E na conclusão, que não é nosso problema também, mas vale aqui a leitura, evidente, fica evidente, portanto, né, um conectivo, até a gente sempre orientava a usar o portanto, ou então evidencia-se, portanto, né, a necessidade de garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. A retomada da ideia, lembrando que isso aqui é facultativo, mas destaque, o governo federal, né? E aí, para quem diz, ó, não pode detalhar o agente, tá aqui, o detalhamento do agente, tá vendo? Ó? Emerson tem a razão. E essa aqui, redação, tirou nota 1000 detalhando o agente. O governo é o agente, é isso? Deixa eu marcar aqui, ó. O governo é o agente, especificamente. Deixa eu marcar aqui de amarelo. Aí eu tenho aqui o meu detalhamento de verde, né? Com apoio do Ministério da Cidadania, também ainda um detalhamento, a partir de medidas governamentais destinadas à pasta. Aqui eu tenho, então, o meu modo meio, né? Que poderia ser por meio, né, de medidas governamentais destinadas à pasta, ficaria mais clara, não correria risco de ficar na mãozinha do corretor e interpretar como se a parte não fosse o modo meio, mas é. Né? Através, que tem alguns corretores ainda, professores que implicam, através de atravessar, mentira, isso aí já foi no passado, lá na década de 50, hoje o através ele tem valor de por meio de, né? Mediante, e também por intermédio, tá? Logo depois eu tenho o agente deve disponibilizar benefícios financeiros, sociais para cidadãos que não tenham como pagar a retirada de um registro civil, especificamente aqui, deixa eu marcar.
Opa, é aqui, coloquei o azul, deixa eu, um roxinho aqui, massa. Então, eu já tenho o amarelo, o verde, né, o outro, um, dois, três, quatro, né? Ah, falta só, de certo modo, a finalidade, que está no segundo período. Essa ação será realizada com o intuito de custear a posse desse documento importante, para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Então, percebam que aqui é o pulo do gato, né? Talvez não ia sobrar linha, viu? Aí o que foi que ela fez? Pegou a finalidade e resolveu os dois problemas. Percebam, essa ação será realizada com o intuito de custear a posse desse documento importante. Quem vai custear? O Estado. Então, D1 está resolvido. Para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Do D2 com a única proposta. E, óbvio, tem que terminar o texto retomando a ideia lá da introdução. Começou com a Constituição, termina com a Constituição. Começou com o filme, termina com o filme. E por aí vai. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade. Né? Perfeito? Outra redação aqui de forma mais rápida, também muito bem escrita, e talvez aí um pouco mais próximo, né, daquilo que eu acredito ser um modelo ideal para a redação, para uma redação nota 1000, de fato, essa está mais completa, digamos assim. O conceito cidadania mutilada, do geógrafo brasileiro Milton Santos, explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Então, já tenho aqui, galera, o meu repertório sociocultural. A partir dessa perspectiva, né, é preciso ter, que queira quer não, essa ligação aí, não pode esquecer, né, para deixar claro para o corretor, que está tendo uma associação entre o repertório e também a ideia que eu vou colocar agora. É possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático, uma vez que tem que ter também, não pode esquecer. Inúmeros indivíduos ainda permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência do registro civil, o qual atua como uma ferramenta de garantia de acesso à cidadania no país. Desse modo, é essencial analisar os principais propulsores desse contexto hostil, o descaso governamental e a falha, ou melhor, e a falta educacional. Né? Ou seja, dois conectivos que foram colocados aqui no meio, que eu grifei, como essenciais. O primeiro para associar o repertório com a discussão, e o segundo para justificar, né, que, de fato, o tema ele tem a ver com o repertório e tal problema é permanente no Brasil, né, uma vez que. Tá? E, por último, obviamente, não menos importante, mas que ajuda na competência 3, não pode deixar de citar, as duas teses, o descaso governamental e a falta educacional. O modelo é o mesmo que a gente estudou já desde o início do ano, para quem está desde o ano passado também, não muda. Né? Então, é isso aqui que a gente precisa enxergar. Né? É essa percepção que o corretor 2022 vai corrigir a prova do Enem, procurando esse preâmbulo aqui que não foge muito, tá? Sobre esse, ó, aqui eu já tenho um conectivo bem diferente, né? Sobre esse viés analítico, é importante destacar, desconectou aqui meu celular, vou tentar conectar de novo, rapidinho. Pronto, voltei, né? Sobre esse viés analítico, é importante destacar, a princípio, que a inoperância estatal é um fato preponderante para a ocorrência dessa problemática. A mesma coisa da redação anterior, né? Não cita tema e já tem essa frasezinha pronta. Esse cenário decorre do fato de que, assim como pontuou o economista americano Murray, uma parcela dos representantes governamentais, ao se orientarem por um viés individualista e visar um retorno imediato de capital político, negligencia a conservação de direitos sociais indispensáveis, como a garantia de registro civil. Em decorrência dessa
em diligência do poder público, cria-se um ambiente propício para a precarização infraestrutural de locais especializados no aporte de documentação pessoal, materializada na carência de cartórios, sobretudo em regiões mais afastadas dos centros urbanos, né? Bem, ó, e o logo aqui novamente, tá vendo? Ó, o logo que eu tinha proposto, mas anterior, tá? Ó, observe que aqui, professor, mas aí não tem repertório prático. Mentira, tem sim, né? Ó, veja só, isso aqui é um fato comprovável, ninguém vai discordar disso, né? Quando se afirma, por exemplo, né, que essa inoperância estatal, ela cria, né, um ambiente propício que precariza a infraestrutura de locais, ou seja, pensa em local que vai tirar a documentação, o quanto é precário, né? Que muitas das vezes a pessoa que não tem dinheiro para pagar, no caso da identidade, não tem acesso. No caso do registro civil é de gratuito, né? Mas, de certo modo, alguns interiores, os cartórios, né, não, são distantes da zona rural, fica sempre na cidade, e muitas das vezes a cidade não tem, né, cartórios de registro civil, né, e tem que ir para outra cidade vizinha, e cria-se, então, aquele clima bem não tão acessível, digamos assim, né? E aí, continuando aqui o debate, a segunda tese, ó, não vou não perder muito tempo aqui, porque a gente já está no limite dos 30 minutinhos do debate das redações, que eu preciso ir para o tema também, o tema é bem rápido, mas observe também aqui, são perspectivas, ó, isso acontece porque, né, desde o século XX, né, um fato histórico aqui para representar essa ideia, tá vendo, ó? Traz também uma consequência evidente aqui, e por aí vai, né? E a proposta de intervenção também na mesma perspectiva, tá? Esse material tá lá no AVA, tá, galera? No AVA, eu já coloquei no AVA esse material com a proposta de redação e com essas duas redações do jeito que elas estão aqui, para vocês, ver se quando dá aquela olhadinha. Tem outra redação ainda que eu vou trazer na próxima aula, para a gente, de certo modo, a cada aula, ler uma redação nota 1000, por isso que eu passei muito rápido a segunda, que o objetivo era a gente fechar um ciclo para depois ir para um segundo momento. A gente vai observar que é esse o modelo mesmo, tá? Enfim, indo aqui para o tema que eu escolhi para hoje, né, talvez a persistência da gravidez na adolescência no Brasil. É um tema que quer queira, quer não, um problema social e silenciado. Por que é silenciado, professor? A gente vai falar isso à luz do Michel de Foucault. O que é que Michel de Foucault fala sobre isso, né? Sobre silenciamento. O Foucault disse que alguns temas eles são silenciados para manter uma estrutura de poder, ou então para que as pessoas não questionem aquele problema social. Então, a mesma coisa nós temos aqui. A mídia não fala como deveria sobre essa persistência que há no Brasil, né? Os números assustam um pouquinho, são alguns números para a gente ler daqui a pouquinho, né? Lembrando que a OMS, o próprio Ministério da Saúde, esses órgãos sinalizam que a gravidez na adolescência é entre os 10 e os 20 anos de idade, sim, muitas meninas brasileiras engravidam com 10 anos de idade, e a gente vai entender aqui, nessa perspectiva, como é que isso vai ficar nessa ideia aqui, tá? Partindo desse pressuposto, opa, só um instante. Pronto, voltando aqui, só me confirme, vocês estão ouvindo bem aí? Tá bem? Tá tudo bem com vocês? Confirme aí. Sim, pronto, obrigado, viu? Que caiu aqui a internet, eu pensei que estava. Enfim, então assim, estava falando sobre Michel de Foucault. O primeiro texto motivador, ele já sinaliza algo bem interessante, né? Sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E quem faz isso? Ó, o governo federal. Então, esqueçam a omissão estatal. Eu posso colocar, nesse caso aqui, né, a ineficiência governamental. O programa existe, os programas existem, mas não funcionam. Então, omissão não. O governo não é omisso nesse caso. O Estado, ele não é omisso. As suas, como é que eu posso dizer? Ações, elas são ineficazes, elas são ineficientes, né? Não há uma eficácia por trás das ações do governo para evitar esse tipo de situação, tá? Mas omissão, jamais. E o segundo tema aqui, ele sinaliza, né, ele traz aqui um pouquinho sobre o que o SUS ele oferece, né, formas de evitar a gravidez, principalmente na adolescência,
o segundo texto, ele sinaliza para isso, e cita, inclusive, né, as formas de se evitar, né, injetáveis, né, mensal, bimestral, e de forma gratuita. A ideia é, vocês perguntam, e por que que se continua esse papo ainda de gravidez na adolescência, principalmente em regiões mais pobres no Brasil? Né, justamente pela falta de informação. Pessoas não sabem, não têm informação. E a gente precisa furar uma bolha, né? Porque a gente fica, será? Todo mundo sabe disso, não é possível aqui, né? Mas não. No Brasil, de fato, não tem. Quando se, eu já li, assisti algumas entrevistas, algumas reportagens, e assim é preocupante quando se conversa com uma menina de 13 anos que ela não sabe quase nada, mas isso é falta, por exemplo, de família, né? Existe um tabu social por trás disso, e dentre outras coisas mais também. E aí, eu coloquei aqui também o polêmico programa do Ministério da Mulher, né, que trouxe essa discussão que eu achei muito pertinente, né, particularmente, a ser feita, porque tem que ter coragem para tratar sobre esse tema, né, adolescência primeiro, gravidez depois. E que, de certo modo, se tentava aqui, né, evitar a gravidez por abstinência, e que acabou dando certo, né, pelos números que foram divulgados, inclusive pela revista Capital. Eu acho que tem esse número aqui para a gente ver o quanto o programa conseguiu reduzir o número de pessoas, de adolescentes e crianças até grávidas, né? Enfim. Perceba, o Brasil ele reduziu muito, né, nos últimos tempos. Aí, em 80, o número de gravidez teve um up aí em 95 para 2000, era muito mais alto do que hoje. Né? Mas aí reduziu, mas ainda é grande, porque o Brasil ainda está à frente de outros países, né, da América Latina, como Chile, Argentina. Então é preciso investir. Como é que a gente vai resolver isso? É o que eu quero agora tratar com vocês nesse material, que também já está lá no AVA, tá? No módulo 11 para ser mais preciso, que trata um pouquinho tudo isso que nós estamos vendo aqui. Dando prosseguimento aqui, pronto, nós temos a Semana de Prevenção da Gravidez no Adolescente, que eu mostrei lá, que traz um dado bem interessante. Ó. Você sabia que no Brasil, uma em cada 5 mulheres será mãe antes de terminar a adolescência? Uma a cada 5 mulheres. Esse número parece pequeno, mas é preciso fazer aquilo que eu sempre digo aqui para vocês. Aumente para 100, nós temos 20. Aumente para 1.000, né, nós temos 200. E por aí vai. Então, assim, é grande o número ainda. Né? No Brasil, em 2015, nasceram, ó, mais de meio milhões, né? Que se tem registro, é bom, é fato deixar isso aqui claro também, né? De mulheres, de mães adolescentes, né? E aqui, ó, o que é preocupante, 5.000 mães com até 13 anos. Isso quer dizer que existem 9 anos, inclusive um caso de 9 anos. De 20.000 mães até 14 anos. E até aos 19 anos, que a faixa etária é bem maior, né? De 15 aos 19 anos, envolve aí esses mais de meio milhão, né? São dados aí da ONU, né? Brasil, que acaba trazendo essa discussão para a gente aqui. Como linha de argumentação, galera, como tese, o que é que eu vou colocar aqui como sugestão para vocês? Primeiro, falta de debate no âmbito escolar, não tem como não ser, né? Então, assim, a escola falha nesse aspecto exclusivamente, então eu posso trabalhar com inoperância do governo, e aí na discussão eu associo essa inoperância ao Ministério da Educação e fazendo referência às instituições de ensino, no caso a escola, que pouco se debate sobre o assunto porque é um tabu, né? É um tabu muito grande. Outro ponto também, a ausência de diálogo na família, existe aqui um tabu, né, social nessa perspectiva, a ineficácia de medidas governamentais, como eu disse agora há pouco, imaturidade e imitação do comportamento adulto, é que entra aquilo de adultização. Né? Existe muito isso no Brasil, e as pesquisas comprovam que essa é uma das causas, né, para a gravidez na adolescência. A desigualdade social, veja, apesar de dados comprovarem de que a gravidez na adolescência não envolve apenas a população mais vulnerável, isto é, mais pobre, mas essa população é a que mais sofre. A gravidez na adolescência atinge a todas as classes sociais, mas essa classe é que mais sofre, por falta de informação,
né? Muitas das vezes há uma discrepância naquilo que se ouve, naquilo que se faz, né? Não tem acesso à escola como deveria, os pais também não têm, né? Crescer um ciclo em que isso vai sendo alimentado na família, que vai passando de geração em geração. Então, assim, a ONU, junto com o IBGE, tem vários dados que comprovam esse fato aqui que eu estou dando para vocês, né? As regiões mais pobres são as regiões que têm mais meninas que engravidam muito cedo, né? Risco de morte para a mãe, até mesmo para o bebê, morte cerebral, morte cefálica, né? O bebê pode nascer com defeito, enfim. E uma consequência, nós temos a evasão escolar, né? As mães, meninas que evadem a escola, né? E aí abandona e por aí vai, né? Sim, Fernandinha. Inclusive, você pode utilizar, né, na tese como ineficácia e depois retoma como inoperância, para não precisar repetir, né? Geralmente a gente utiliza a falha do Estado, a falha do governo, poder público, logo no D1. Então, para que você aí não tenha esse problema, né, de repetir termos, você pode colocar ineficácia em um e inoperância no outro. Menos, nesse caso aqui, omissão. Beleza? Dando prosseguimento aqui, então, galera, ó, o silenciamento, né? Ou seja, professor, eu quero trabalhar com a falta de debate na escola, ou então na própria mídia. Que repertório eu tenho massa para trabalhar com isso, né? Aí eu vou aqui, ó, Michel de Foucault. O que é que Foucault dizia lá na microfísica do poder, no biopoder, né? O controle sobre a mente e sobre o corpo, era assim que ele tratava no seu livro, a Microfísica do Poder, que alguns temas, eles são silenciados por motivos pré-estabelecidos, sejam eles pela ignorância ou ainda por serem considerados tabus. No caso, a gravidez na adolescência, né, sobre, na verdade, o termo sexo, o termo sexualidade, porque se confunde muito sexo com sexualidade no Brasil, né? Sexualidade é conversar com o adolescente, com homem e mulher, sobre os riscos que se tem, né? Sobre a relação antecipada. Então, assim, de certo modo, existe um tabu. A TV, quando mostra isso, mostra de uma forma romantizada. Pense aqui na novela, na Malhação. Ou seja, quando a adolescente engravida, tem toda aquela romantização em cima da adolescente, depois ela é acolhida, né? Então, assim, passa aquele glamour, digamos assim, né? Enfim, que eu, em meu entender, com base nesse tema também, eu acho que é um equívoco muito grande, porque a mídia ela normatiza esse processo e tem crianças assistindo no horário que era Malhação, nem sei se existe, tá, gente? Não assisto Globo tem mais de 10 anos, então estou por fora de programação. Então, assim, basicamente essa perspectiva aí que a gente precisa envolver. Outro ponto aqui também, eu trouxe a ideia, né, da adultização, né, eu coloquei até uma sandalinha, a menina calçando uma sandália, né, para a mãe, com base na psicologia, que ensina, dentre outras coisas, que a adolescente ela é marcada não só pela insegurança, mas também pelo desejo de se chegar à vida adulta, né? Então, assim, adolescentes agem por impulso e pretendem autoafirmar-se adultos, comportamento que acarreta muitas vezes gravidez precoce. Então, assim, dá para usar também esse repertório, está no material de vocês, dá para fazer, então, esse paralelo com uma parte do texto. E aí, dado estatístico, né, para quem gosta, em 2018, a OMS já constatou que a gravidez precoce afeta as populações de baixa renda, tá? Perceba? Apesar de que é importante deixar claro no texto que envolve, tá, todas as classes, mas a de baixa renda é mais prejudicada, né? E o número maior está entre as pessoas mais vulneráveis, né? Ou seja, as pessoas invisíveis, né? Como dizia Fernando Braga, a pessoa torna-se tudo ou nada conforme a educação que recebe, né? Segundo dados da própria Unicef, né, em 2020, o Brasil ocupa o quarto lugar no mundo, gente, em números absolutos de mulheres casadas com menos de 15 anos. Né? Inclusive, se cogitou esse tema para o Enem ano passado, né? O casamento entre adolescentes no Brasil, que é, na- entre adolescentes também existe um debate em relação a isso, do período colonial, né? Que casamentos por arranjo, um homem ser mais velho, enfim. Então, assim, de certo modo, a gente percebe que há uma relação muito grande em relação a esse problema social com outros problemas sociais
também, tá? Como sugestão de filme, um último que eu assisti, tem muito tempo, Juno, que trata muito sobre o tema, mas tem o filme Preciosa, que fala um pouquinho, a própria novela Malhação, que pode se usar para contraditar a própria novela, dizendo que é um equívoco a forma que a mídia coloca isso, a forma romantizada em que que a série apresenta, né? A gravidez na adolescência, né? Enfim, já que quem assiste a série, o seriado, são pessoas que majoritariamente são adolescentes. Então, existe esse incentivo, né, por parte aí da mídia, beleza? Adolescência primeiro, gravidez depois, aquele programa que eu mostrei para vocês, ele surtiu um pouco de efeito. Então, veja, ó, a taxa de gravidez na adolescente verificada entre o grupo de jovens que receberam a orientação sexual baseada em contracepção, ou seja, um grupo foi dividido, o Ministério da Saúde fez esse grupo, outro um grupo preferiu, né, receber a orientação com base nos métodos contraceptivos, né, existem vários, né, só que foi das 100 pessoas, das 100 adolescentes que fizeram essa opção, 5 delas engravidaram. Já quando se trata do programa, né, por programa de abstinência, que foi muito criticado, é, nós tivemos ali um caso de 1 para 100. Então, assim, 4 vezes menos gestação precoce apresenta o estudo. Obviamente que ainda não existe algo científico comprovado, pode ser até uma questão de momento, então é preciso esperar um tempo para ver se a pesquisa nos mostra como é que está esse tema aí em questão. Tá? Como proposta de intervenção, já coloquei aqui bem prontinha para vocês. Ó, primeiro, não tem jeito, e aí vai depender do recorte, beleza? Se vocês colocaram como tese um tabu na família, e aí cabe à família quebrar um tabu na sala de estar, conversar, né? Pode participar, a escola pode participar desse processo de conversa, de orientação, né? Existe um programa também muito bom, que é o programa Saúde da Família, que poderia ser envolvido, já que é saúde da família, eu acho que deveria focar também na questão da adolescência, conversando sobre o caso. Ah, colocou também que a mídia envolve, aí vocês vêm para a segunda proposta, que é a desconstrução da romantização da maternidade na adolescência. Há uma romantização na mídia, a gente sabe disso, que infelizmente acaba trazendo essa perspectiva. E aí eu fui bonzinho com vocês. Como eu sabia que vocês iriam focar na opção do Estado, ou então da escola, eu já coloquei aqui uma proposta quase pronta, tá? Eu tenho aqui, ó, cabe ao Ministério da Educação, que seria o agente, por meio da grade curricular, o modo meio, investir em disciplina que foquem a educação sexual, a ação, e já coloquei a finalidade. Agora basta vocês detalhar, por exemplo, o agente, que a proposta está pronta. Quem for usar esse recorte, tá aí? Fique à vontade, o slide está aqui para usar mesmo, e é treino, você tem que treinar, e usar e lembrar disso depois. E tem também a finalidade, só falta o detalhamento, que aí fica mais fácil detalhando o agente, como nós já treinamos, tem uma lista de agente, quem perdeu, posso mandar novamente lá no grupo, só basta pedir, e vamos embora. E por fim, se a questão, de certo modo, for falta de informação, né, aí tem que trabalhar com o Ministério da Saúde, realizar campanha de divulgação dos métodos contraceptivos que são ofertados na rede pública, que muitas das vezes adolescente não sabe que existe esse método, né, que existe essa orientação e por aí vai. Então, assim, é um tema que ele é óbvio, né, gente, que eu não quis voltar aos repertórios que a gente já estudou, que está tudo gravado lá na plataforma. Mas quem for trabalhar com inoperância, por exemplo, do Estado, né, que for trabalhar aí com a ineficácia, como a Fernandinha perguntou, dá para usar o Bauman, né, dá para pegar aquela ideia da redação que está lá e repetir aqueles dois trechos, mudando algumas coisinhas, e usar em toda a redação daqui para frente, e por aí vai. Entender o seguinte: redação do Enem é técnica, não tenham que correr, não tenham medo de achar que estão sendo prolíficos, repetitivos. Quando vocês perceberem que estão sendo repetitivos, é porque a redação está ficando boa, tá? Está ficando boa porque vocês já estão naquela depois. Estou repetindo isso aqui sempre, né? Então, vai funcionando. E sempre corrija aquilo que está errando. Observe que errou e faça a redação posterior com base na redação atual corrigida. E por aí vai, tá? Ok, dúvidas? Tudo certinho? Material já fui esperto, já coloquei lá, só falta a minha gravação para quem perdeu. Quero agradecer a vocês. Vou colocar lá uma pesquisa,
de satisfação e de escolha para ver se a galera topa na quinta-feira à noite. Se topar, a gente faz a aula à noite, tá? É mais tranquilo, mais silêncio, a gente fica com aquela agonia da tarde, né? E dá para fazer outra coisa, certo? Um abraço para vocês e fiquem bem, viu? Por nada, Kéter. Obrigado pela presença virtual aí. Tchau, Brendinha. Tchau, Fernandinha. Tchau, Kéter.